havia cometido crime de terrorismo sem haver, crime de sangue. Acho que pode valer para os dois lados. Né? São os militares que cometeram crime de terrorismo de Estado, crime de sangue. Também vale, não são iniciados. Não estão iniciados. E não houve sangue. Não, então, mas então não estaria. E eu acho que aí no Supremo Tribunal Militar deve haver esse expediente de cassação da anistia do Coronel Gerson. Agora, respondendo. Na ânsia de dizer o que eu gostaria de dizer em pouco tempo, eu recomendei o filme Estado de Sítio e não disse por quê. E neste filme aparece, em determinado momento, um avião da Varig, está o símbolo da Varig, descendo no aeroporto de Carrasco, e desse avião saem umas caixas, que depois essas caixas são abertas e sai a mala diplomática brasileira. E dessas malas diplomáticas brasileiras saem os equipamentos de tortura. Está lá, mala diplomática brasileira. O torturador falando em português. Depois há uma cena do Damitriani, que foi professor de tortura em Belo Horizonte, que foi no Rio de Janeiro, que foi em Porto Alegre. Agora há pouco tempo eu tive uma foto dele, foto de formatura em Porto Alegre, dos seus alunos. E Damitriani dando uma aula de tortura e atrás a bandeira do Brasil. Está no filme do Costa Graça. Esse filme foi feito em 72, antes do golpe no Uruguai. Mas com tanta informação, tanta riqueza de informação, que hoje se sabe. Foi um comissário de polícia, Tupamaro, que tinha isso, que deu todas as informações para o Costa Graça. Então a autenticidade disso é lá do comissário Benítez, que depois nós tivemos que tirá-lo de Montevidéu e levá-lo para a Suécia, como refugiado. Não é isso, Raquel? Então, e o comissário Benítez que deu todas as informações. E uma particularidade, assim, o Damitriani, quando dava suas aulas de tortura, ele era muito exigente. Tá? Sabe-se, por exemplo, ele exigia que o local de tortura tivesse a higiene de uma sala de cirurgia. E cobrava os embaixados. Há uma passagem que recolhi em Montevidéu que é muito interessante. Ele repreende um policial uruguaio. E diz para o comissário assim: comissário, você disse testículo, não pujol. Correção, falar. Esse é o Damitriani. A questão da estrutura é muito interessante isso, porque o Brasil já praticava antes lá da reunião em Santiago, não é, Martinho? Essa reunião em Santiago do Chile, fins de novembro, princípio de dezembro de 75. Dois brasileiros estiveram presentes, sabe que não assinaram a ata. Sempre digo assim, os nossos espiões sempre tiveram muita cautela, nunca deixaram a impressão digital, nunca deixaram, não assinaram. 30 anos depois, agora 6, 8 meses, consegui saber quem são. E vou querer dar o nome. Tenente Coronel Flávio Marco, também conhecido pelo codinome de Tio Caco, chefe da delegação brasileira. E o Major Taumaturgo Soteiro Vaz. Esse é especial, o doutor Sabino. Terror do Araguaia. Terror do Araguaia. E esses foram os dois que lá estiveram. Aí tu me perguntas, porque o John diz lá no seu livro de que a CIA não sabia. É verdade, ele diz isso, e a CIA sabia muito pouco. Sabia muito pouco. Porque aqui na região já havia uma desconfiança muito grande com os americanos. Estão muito desconfiados que já não eram tão parceiros como haviam sido. É tão interessante porque isso é fim de 75, essa reunião em Santiago. Em 76, acontece na América Latina, aqui no Cone Sul, alguns episódios interessantes. São assassinados o general Prats, Zelmar Piquerim, Gutierrez Luiz,
boleteria, tentativa de Bernardo Leighton, chileno lá em Roma. Então, por que tinha que se eliminar essas grandes figuras dos universos políticos dos seus países? Por que razão? Porque Jimmy Carter já vinha com um discurso contra a ditadura, contra a tortura, democracia. Então os americanos já não eram mais parceiros confiáveis. E o Jimmy Carter falava nos seus discursos eleitorais em abertura. Em abertura. Ora, numa abertura imposta pelos irmãos do Norte, que já haviam produzido as ditaduras, uma abertura, quem seriam os prováveis eleitos? Temos que matá-los, antes que esses loucos façam a tal de transição e nos peguem de calça curta. Então, todos esses homicídios, eles sabiam um pouco, muito pouco, dessa questão da Operação Condor. Mas, eles sabiam muito das ações. É só ver os informes. Os informes que eles mandavam são sensacionais, muito pontuais. E eles depois registram a prática. Eles vão registrando a prática, os fatos. E eu digo a vocês que, tratando do tema dos argentinos desaparecidos no Brasil, vítimas da Operação Condor, especialmente no caso ocorrido dia 12 de março de 1980, no aeroporto Galeão do Rio de Janeiro, e para fundamentar o pedido das famílias argentinas, no sentido que o governo brasileiro reconhecesse a sua responsabilidade de os indenizados, eu consegui um informe norte-americano que é fantástico, porque conta como foi. Conta tudo como foi. Eu chamo a atenção que o aeroporto do Galeão é uma parte civil de uma base aérea, militar. E aí no informe norte-americano narra um avião Hércules C-130 da Força Aérea Argentina desceu no aeroporto do Galeão trazendo uma equipe comandada aos homens militares. Eles cometeram um erro. Eles traziam 2 jovens montoneiros e fizeram identidades falsas para hospedá-los num hotel no Rio de Janeiro. Pegaram o Horácio Domingo Campiglia e a Mônica Suzana Pires de Binstorff e levá-los e mostraram que já tinham estado hospedados, que eles haviam desembarcado, mas tinham estado hospedados. Só que eles esqueceram de um detalhe, de fazer o visto de entrada dos 2 que vinham para... Então não tinham visto de entrada. Se deram conta depois. E todo esse informe está narrado pelos norte-americanos. Todo informe detalhado. E eu usei esse documento quando do pedido de indenização da família dos 2. E outros documentos norte-americanos relatam episódios de Operação Condor. E eles tiveram, porque aí é um período em que Jim Carter, com esse discurso, e o professor Green hoje de manhã mostrou muita coisa interessante. Então eu quero chamar a atenção disso. Eles não foram chamados para parceiros, mas sabiam. Vamos respeitar essa gente. Eles sabiam. Não eram parceiros. Eram críticos, inclusive, porque logo em seguida Jimmy Carter começa a ter uma postura muito diferente. E foi um período muito interessante para nós aqui da região, porque deu repreço. Você deve lembrar que Jimmy Carter vem ao Brasil e recebe a Zuzulândia. E dá apoio para a sua vida. E isso foi muito importante, foi um momento importante. Acho que um dia desses a gente tem que sentar para discutir a transição. Como se deram as transições nos nossos países? Absolutamente controladas. A da Argentina saiu um pouco do controle, porque a Guerra das Malvinas acabou precipitando as coisas. Mas também foi Alfonsín, o escolhido. No Uruguai se faz uma eleição com Wilson Ferreira Lunardi preso, que seria o eleito presidente. No Chile, um dia eu conto para vocês a minha passada pelo Chile, em 87, janeiro de 87, e fui até lá com uma equipe aqui de
São Paulo está o Belisário Santos Júnior, Margarida Genevois, tinha mais gente daqui de São Paulo. Fomos lá para visitar 12 condenados à morte. 12 condenados à morte. A gente ia lá para dizer para eles, companheiros, o mundo todo está de olho em vocês, vão resistir, eita, a nossa mensagem. E nós desembarcamos no aeroporto em Santiago, estamos na fila, com o passaporte na mão, e nos tiram da fila. Mas já começou. Não era para nós sairmos, tivemos um bichinho especial para carimbar passaporte, saímos lá fora, tinha uma comitiva nos esperando. Embaixada brasileira. E sempre passamos longe, nos esperando. Secretária da disposição do carro, com o motorista à disposição, o embaixador quer falar conosco. E aí, numa hora dessa, eu conto para vocês, porque presenciamos o Brasil, que jogou duro no golpe, agora jogando duro na transição. É espetacular. Então, temos que estudar isso também, as transições. Por que a gente sofre tanto para avançar na questão da anistia? Por que a gente sofre tanto em responsabilizar os autores das barbaridades? Tem essas transições. Mas os americanos, e o John James tem razão, e não eram parceiros, sabiam, mas não eram parceiros. E isso funcionou, e eu vou dizer mais. Funcionou em 89. Pode crer nisso? Em 89 funcionou. No Rio de Janeiro, prenderam 2 jovens argentinos. E a Polícia Federal os leva para a rua Venezuela número 2, está até hoje ali. Para interrogá-los, e a presença de policiais repressores argentinos, 89. E num lance muito comum dessas comunidades de informações, soltaram um deles. Soltaram um deles sem documento nenhum. Para quê? Para seguir. Ele estava imobilizado, não tinha documento. Então a gente solta, flagrante ele vai. E esse rapaz, não sei como, conseguiu o telefone de um companheiro nosso, o Dr. João Ricardo Dornelles, professor lá na PUC do Rio, na pós-graduação em Direitos Humanos lá na PUC do Rio. Ligou para o João Ricardo e contou o seu drama. O João Ricardo me liga em Porto Alegre, era mais de meia-noite. Disse, olha, o sujeito me ligou, o que tu acha? João, diz para ele, em um bar, com bastante gente, e sempre conversa, e outro que eu vou te dizer, mas no outro, não no telefone. Ele fez isso lá pelas 2 da manhã, me liga, olha, é verdadeiro. Conferi com o cara. Então faz o seguinte, João, pega a tua carteirinha da ordem, vai lá na Polícia Federal e pede a lista dos que estão na carceragem. Se não estiver, é porque não estava. Aí eu dou uma entrevista para o Jornal do Brasil, denunciando o que estava acontecendo, o Jornal do Brasil publica, pegam ele ligeiro aqui no Rio, levam para Brasília. Ele respondeu o processo de extradição, foi citado aqui. Eu ligo para Dom Paulo Evaristo, aqui em São Paulo, o ministro da Justiça, era muito amigo dele. Não era Brossard, não. Ah, o Zé Carlos Dias. Não. Acho era o Correia. Maurício Correia. Dom Paulo. Que o Jair estava preso. Ele se apavorou e falou, já prenderam o Jair pela entrevista. Aí estava toda a gauchada atrás do Dom Paulo. Aí, evidentemente que o ministro entrou em cena e ele foi preso e tal, e respondeu à extradição. Eu estou falando de 89. E eu não vou falar de um outro caso, de 76, em que o argentino foi preso e fugiu em Copacabana. Levavam ele para Copacabana, policiais federais brasileiros e argentinos, e amarraram um arame na perna dele, e ele ficava amarrado num Fuca, para ver se ele fazia contato com ele muito esperto. Fugiu do Fuca. Fuca é Fusca. Fugiu do Fuca, se apresentou no Alto Comissariado das Nações Unidas, vive em Córdoba hoje. Mas não conta essa história, isso é fantástico, e há registro no Alto Comissariado. Então, até 89 funcionava. Essa é uma parceria antiga. A repressão argentina e a repressão brasileira, historicamente, funcionaram juntas. Não é? A Patrícia, por exemplo, referia a AAA. Olha, gente, a López Rega e o Druco. Por que eu chamo de Druco?
Não sabe? Porque era aficionado a prácticas esotéricas. Esotérico. Lopes Rega fez a sua iniciação na Umbanda em Porto Alegre. Passou uma semana lá no centro de Umbanda, verter o sangue na sua cabeça, e por eles, o Marcelo Lariagi publicou Lopes Rega na biografia. E aí consta isso. E eu estou para passar a mão, não é? E a Yara leu aí o meu currículo, né? Tem um que não leu. Né? Eu sou especialista em furto simples, sem uso de violência. Se deixar o documento, eu passo a mão. E eu estou para passar a mão nos documentos muito interessantes. Do shopping do Rio Grande do Sul, velho documento, que foi queimado. Foi queimado. Em que registra a presença dos AAA em Porto Alegre. Então está lá registrada a presença, os seguem, mas não prendem. E assim, para terminar, a minha resposta muito longa, há um lance fantástico do Lopes Rega. A AAA são os vértices. Tá? Uma ponta do vértice aqui em São Paulo, outra é Buenos Aires, e outra é a praia de Torres, no Rio Grande do Sul, que faz o triângulo. Bem, Lopes Rega, ministro do Bem-Estar Social da Argentina, governo democrático da Bolívia, toma um avião com 4, 5 seguranças, todos com metralhador, nas bolsas com dólares, desce em Torres, se hospeda no hotel. O dono do hotel faz 5 caras de metralhador, um monte de sacolas com dólar, ligou para o delegado da polícia. Mas são na mão do o delegado de polícia, um galchão, esse galchão, bem, uma vez. E foi lá e prendeu todo mundo, está todo mundo preso. Levou preso. E claro que aí o Lopes Rega tem que dizer, eu sou ministro do Bem-Estar, essa documentação é falsa, sou Lopes Rega. Aí chama a embaixada da Argentina e resolve. E devo conversar agora, na semana que vem, com um delegado que atendeu este caso, porque deu um problema grave e a chefia de polícia mandou o delegado anunciar, porque a embaixada da Argentina queria saber. Então, Lopes Rega tem os vínculos com Porto Alegre. Isso é fantástico, essa história de vínculos das repressões argentinas e brasileiras. Desculpa ter me alongado. Aquí yo traigo un documento que dice textualmente: Comando de las Fuerzas Militares, Ejército Paraguayo. Señor Secretario Ejecutivo del 22 Conferencia de Ejército Americano, Coronel Jaime del Castillo Báez. Del oficial del lance del Ejército Paraguayo, Coronel Francisco Ramón Ledesma. Asunción 10 de julio de 97. Señor Secretario, tengo el agrado de dirigir a usted con el objeto de remitir apreciación de la situación subversiva primer semestre del año 97, solicitada por usted con el fin de elaborar la apreciación combinada de la situación subversiva en el continente. Agradeceré a su recibo, como también informaciones adicionales si hubiere con relación a la conferencia programada. Firma el coronel paraguayo Francisco Ramón Ledesma. O sea, esta carta es la expresión de que el cóndor sigue volando. Esta carta, en otras palabras, significa que los militares de América Latina se siguen intercambiando lista de subversivos. Con este documento fuimos a la justicia, llevamos al juez
y le pedimos al juez que venga al coronel paraguayo a contarnos quiénes son los subversivos en democracia. Los militares paraguayos, salvo raras excepciones, no se distinguen por sus luces, sino por sus sombras. Los militares paraguayos durante 71 años no vieron el rostro de la justicia. Ellos se burlaban de la justicia. Y llega el coronel paraguayo frente al juez. Y yo soy abogado y le hago la pregunta al coronel. Y el coronel temblaba. Tremía el coronel. Y le preguntamos a él quiénes son los subversivos en el año 97. Y le dijo, el coronel se asustó muy grande y comenzó a contar cosas que nosotros no nos imaginábamos. Por ejemplo, le dice al juez que en el año 95, noviembre, ya se había reunido en Bariloche, Argentina, noviembre de 95, donde Pinochet y Menem se están intercambiando la lista. 95. Y ahí descubrimos de que la existencia del Cóndor 2 hoy, ahora, le preguntamos quiénes son esta gente que dirige el Cóndor 2, y dice el coronel que es la conferencia del ejército americano. Y le dijimos, ¿qué significa eso? Y dice, es el ejército que los Estados Unidos creó para combatir a la triunfante revolución cubana. Y eso quedó dormitando en latente. Se le tira a Pinochet y entra ahora a la conferencia del ejército americano. Seguimos la pista y nos dimos cuenta de que la reunión se realizó en Quito, en un lujoso cuartel militar llamado Salina o La Salina. Pinochet ya no era presidente de Chile, pero fue Pinochet allá a esa reunión. 97. Después quisimos saber dónde iba a ser la próxima reunión. Y fuimos a la embajada de los Estados Unidos en Asunción a hablar con el director de los derechos humanos. Y le llevamos esta carta. Y dijo él, la embajada no comparte este criterio. Nosotros no sabemos nada del Cóndor 2. Hablamos de otros temas, hablamos del archivo, porque el archivo de Paraguay, desde el primer día hasta hoy, está controlado por la Embajada Americana a través de USAID. Cuestionamos nosotros a USAID. El diálogo duró 45 minutos y al último, al retirarme, yo le dije, señor director, ¿dónde va a ser la próxima reunión? Y me dijo, La Paz. Al comienzo decía que no sabía nada, entonces al último dice, va a ser La Paz. Entonces nosotros le pedimos al presidente entonces, nos unimos Derechos Humanos de Argentina y Paraguay y pedimos
permiso para entrar en la reunión en La Paz como observadores. El presidente boliviano niega nuestra presencia. Y nosotros tomamos contacto con una organización de derechos humanos de La Paz, y fueron las mujeres bolivianas, las organizaciones bolivianas, a hacer una manifestación frente al hotel donde estaban reunidos. Sí. Y después supimos a través de un coronel paraguayo qué fue lo que se trató allí. Y supimos allí que se intercambiaron listas subversivos, primero. Y en segundo lugar, cómo los ejércitos de América Latina liberaron a Pinochet del hombre que estaba preso. Cómo hacer presión militar. Seguimos la pista y en el año 2001, en noviembre, se reúnen en Santiago de Chile, el Cóndor Rojo. Y quien dio la bienvenida a estos terroristas fue el compañero, entre comillas, Ricardo Lagos, socialista. Bueno, el Cóndor sigue volando. Todos estamos controlados, ustedes y nosotros. Sí. Y por eso la pregunta del joven es muy importante, ¿verdad? Yo quiero aprovechar la ocasión para contarles buenas noticias también, no solo las malas. ¿Más un libro? ¿Eh? ¿Más un libro del presidente? Paraguay necesita de cooperación. Somos muy pequeños. Aparte, nuestro querido presidente Lugo, reproductor paraguayo, de pura, ¿cómo dice? De pura sangre, ¿verdad? Resolvió recuperar los bienes mal habidos. O sea, nosotros sabemos de que después de 70 años de gobierno militar, se creó una rosca de mafia de 5% de gente muy rica. Sí. Y Stroessner había convertido a la gloriosa Fuerza Armada paraguaya en bandas armadas de ladrones y asesinos. Entonces Lugo resolvió ahora recuperar todos los bienes. Y nosotros, siguiendo el consejo de Lugo, fuimos y nos apropiamos de la mansión de Stroessner en Asunción. Y esa mansión va a ser convertida en una universidad popular de los derechos humanos y vamos a aplicar el método para los felices. Bueno, también otra buena noticia. El gobierno brasileño, los militares no quieren dar los archivos. Pero había sido que Alemania tiene los archivos de Brasil, de Paraguay, etc. Y nosotros tenemos aquí una carta de la Embajada de Alemania en Paraguay, como consecuencia de nuestra conversación personal cuando fue el presidente de Alemania a Paraguay, visitó nuestro memorial y le pedimos dos cosas al presidente de Alemania.
Primero, que nos mande un museólogo. Y segundo, que se abran los archivos del Ejército y Relaciones Exteriores. Y aquí está la carta donde dice la Embajada de Alemania en Asunción que estos archivos están abiertos. Allí existe material sobre la represión política en Paraguay y otras dictaduras sudamericanas. Solamente del primer año de la Operación Cóndor del 76 hay 13 tomos con hechos individuales sobre refugiados chilenos. Si bien en las actas contemporáneas del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores no hay una referencia a Operación Cóndor, en base a la cual cierto contenido de las actas pudiera ser atribuido a esta operación. Nosotros en Paraguay nos estamos movilizando para ir a recuperar nuestro archivo de Alemania. Yo le dejo esta carta para que ustedes se movilicen y para ir juntos a recuperar nuestra cosa. Aquí tengo otra carta 2007. La conducta alemana nos entusiasmó y le pedimos a José Luis Rodríguez Zapatero que abran los archivos. Yo pido el apoyo de ustedes para que junto Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, también exigir a España que abra sus archivos. Sí. Finalmente voy a hacer un pedido muy especial. Nosotros decimos que la memoria es un espacio de lucha política. No, de lucha política. Lucha política. Y jurídica también, ¿verdad? Y ustedes saben que el archivo de la guerra del 70, de 1870, la guerra de Argentina, Brasil, Uruguay contra Paraguay, esos archivos de la guerra están cerrados, ¿verdad? Y aquí, yo creo, no sé si fue Cardoso o Lula, 50 años más no se puede consultar sus archivos. Y nosotros le pedimos al gobierno brasileño, le pedimos a la sociedad civil brasileña, que esos archivos se queden aquí, pero que el gobierno de Lula dé instrucciones a su embajador en París, ante la UNESCO, que esto se declare en memoria del mundo. Memoria del mundo para que esto esté a disposición de toda la gente. Tenemos que conocer la verdad para que actúe la justicia. Infelizmente, nós temos só mais 10 minutos. Então, por favor, as perguntas todas e vamos tentar responder. Marlon, ela e Marlon, tá? Boa tarde, meu nome é Luciana, sou educadora aqui do Memorial da Resistência. Eu tinha várias perguntas, mas eu só vou fazer uma por causa do tempo. Só um comentário para o Martim. Realmente dizem que Paulo Freire muda as nossas vidas, né? A sua foi um caso que exemplifica bem essa situação. A minha pergunta vai mais para a ideia da memória do que realmente para a Operação Condor, né? Nós aqui trabalhamos no Memorial da Resistência e nós atendemos grupos de todos os tipos, né? Escolas particulares, escolas públicas, grupos de casa de acolhida. São várias pessoas que vêm e quando elas chegam aqui, elas não sabem o que é ditadura. Elas não sabem o que aconteceu no Brasil. E assim, é um desafio muito grande para nós tentar reverter um pouco isso, para que nossos adolescentes, né, nossos jovens, entendam um pouco qual é a dimensão dessa nossa história política, que também é a história deles. E que eles não se apropriam, não porque eles não querem, mas porque eles não conhecem, eles não têm muito acesso a isso, né? Os meios de acesso são meios alienantes, são meios que não fazem uma discussão clara. Então, a minha pergunta, que é uma pergunta difícil, eu duvido que seja respondida em 10 minutos, que é uma indagação muito nossa aqui, educadores do Memorial da Resistência,
quais são as ações concretas que nós podemos fazer no meio desses meios de comunicação, ou criando novos meios, para tentar transformar essa história em problemas de todos. Eu não sei como está na América Latina, não tenho muito contato, mas eu queria também saber da experiência de vocês, da Patrícia, do Martim, como é que isso anda no país de vocês, nos países que vocês têm contato, até para servir de experiência para a gente, né, para servir como exemplo para a gente também, para saber por onde caminhar, nós educadores, nós que estamos levando essa história aí para a galerinha mais jovem, tá bom? Marlon? Não. Tá. Tem uma queda aqui, mas não é do governo. Jair, são duas coisinhas na verdade. Eu queria complementar, dizer que nós temos uns documentos, eu não sei se você tem, que nos foram passados pelo National Security Archives, aquela ONG de Washington, que confirma essa história do filme do Estado de Sítio, que o Brasil foi quem forneceu toda a tecnologia da Operação Condor de comunicação. Há uns telegramas cabos da embaixada, eu não lembro se é da brasileira ou da chilena, acho que da chilena, informando ao governo americano em Washington que o Brasil tinha assumido esse papel, o que demonstra que ele era um protagonista, ele não era um agente secundário na questão da Condor, ele era quem tinha, inclusive, a tecnologia que serviu para tudo. E uma segunda questão que eu queria lhe pedir era uma cópia de vídeo que foi exibido sobre o Cordeiro, porque o mínimo que nós podemos fazer é encaminhar isso ao Procurador-Geral, que é quem tem assento perante o Supremo Tribunal Federal, e eventualmente tentar citar algum incidente para que seja revista aquela decisão sobre a sua prisão domiciliar. Então, se seria possível deixar isso no CD ou ter alguma especificação da data em que foi veiculada, a emissora, o máximo de dados que tiver, para que a gente possa fazer um expediente formal do Procurador-Geral pedindo que seja presente perante o relator. Porque é muito interessante que o processo já voltou, já foi oferecido para entrar em pauta mais uma vez pelo Ministério Federal, e a defesa sempre atravessa algum incidente, alguma petição que faz com que os autos voltem ao gabinete do relator. Isso tem gerado já, desde pelo menos março, quando o processo estava maduro, a prazo no seu julgamento. Então, eu acho que a gente precisa inverter um pouco essa lógica. A gente está bem no processo penal, em outros processos. Quando o réu está preso, a defesa quer que processões. Quando o réu está solto, quando os bens estão disponíveis ou indisponíveis, o processo é procrastinado. Eu faria esse pedido. Heloísa? Mais alguém? Aí, Jean também. Heloísa, Jean? Martim. A minha questão também é sobre o Damitrione, sobre o Costa Gabra. O Damitrione morou em Belo Horizonte, e lá havia o Santa Maria Escabrosa, Mania Nacional Escabrosa, para homenagear torturadores, havia uma rua em Belo Horizonte com o nome do Damitrione, que foi mudado ainda durante a ditadura militar em 1983, para o nome de José Carlos da Mata Machado, que é um companheiro que foi massacrado nos Porões. E esse projeto acontece de ser de Dona Helena Greco, que é minha mãe, então acho que é importante que registrado também. E outra coisa, mas em relação ao crime do Costa Gabra, o Jair falou da importância da constituição do Tupamaro, inclusive em relação direta com o diretor nesse sentido. Mas eu gostaria também de chamar a atenção para o protagonismo dos exilados brasileiros nesse episódio. Um dos documentos mais importantes dos presos políticos são vários, cada um mais importante que o outro, mas esse tem uma importância fundamental, que é o documento de Linhares de 1969, onde os presos políticos, inclusive, relatam e denunciam a aula de tortura a que eles foram submetidos na Vila Militar no Rio de Janeiro. Esses exilados brasileiros estavam no Chile. Alguns foram trocados pelo embaixador alemão, né, que estavam lá. E eles encontraram o Costa Gabra e aquela aula que é retratada no filme é relato direto a partir dos documentos. Agora, essa parte é engraçada. Eles mandam o Damitrione ensinar para os nossos vigários, porque os torturadores brasileiros não precisavam de ninguém para poder, nesse sentido, assessorá-los. Uma outra importância também dessa, que depois eu vou voltar para a mesma pergunta, desse protagonismo dos exilados, é que eles também, ainda ali no Chile, em conversa com o senador Lélio Bastos, que depois vai ter uma importância muito grande na situação, tanto do primeiro Congresso no Chile quanto da Conferência de Roma,
numa conversa com eles, os exilados brasileiros propõem um tribunal Russell II sobre a ditadura brasileira, que também ele vai acontecer, esse tribunal Russell II, sob a presidência do senador Lélio Basso, entre 74 e 76, ele vai pegar também as outras ditaduras, chilena, argentina, boliviana, pelo menos a paraguaia e o Uruguai também. Mas o que eu acho importante destacar é a centralidade da questão da ditadura brasileira nesse tribunal. Porque nesse tribunal é firmado que a ditadura brasileira teve uma importância fundamental no sentido de exportar know-how para construir estruturalmente uma ditadura cuja política de Estado é baseada na tortura e na montagem do aparelho repressivo nessa perspectiva militar. Então, eu estou querendo que a mesa, voltar para a mesa com essa questão. Quer dizer, existia uma internacional do terror, que é a Operação Condor, agora está Condor 2 já. Agora também existia uma internacional, digamos assim, da resistência dos direitos humanos, que é formada pelos exilados. No caso do Paraguai, do Uruguai e do Chile, o exílio foi fenômeno de massa. Aqui no Brasil não chegou a ser o maior exílio da história do Brasil até hoje. Em números conservadores, são 20 mil exilados de todas as classes sociais, de todas as idades, com a agravante de que só os exilados brasileiros nunca tiveram papéis e sequer as crianças podiam ser registradas. Isso nem se você conseguiu fazer aqui, o Estado militar fez. Então, eu queria voltar para a mesa para essa questão. Jean e Martinelli fazer perguntas antes de responder. Uma pergunta rápida para o Martim. Parece que recentemente voltou à função um poderoso ministro da época do ditador de Fresno, Sabino Montanaro. E que as familiares de vítimas de desaparecidos e mortos estão pensando que ele seja obrigado a depor, a dar informações sobre os seus entes queridos. Então, eu queria saber em qual situação, o que está passando lá agora, o que está acontecendo. Martinelli? Estamos em cima da hora, né? Então, observa, como vamos ter, como organização enquanto latino-americana, né? Como a gente poderia ajudar no processo do assassinato do presidente João Goulart. Quer dizer, falando com o menino, filho do Luciano, o processo está tudo preparado, inclusive está dependendo do Supremo. O processo contra os Estados Unidos é condenar o Estado americano pelo assassinato do presidente João Goulart, responsável pelo golpe militar. Está tudo isso provado. Mas o Supremo não tem área, porque para ser notificado tem que ser o Brasil notificado o Estado americano, não é isso? E até hoje o Brasil está lá engavetado, não quer notificar o Estado americano como o resto. Não sei como a gente fez uma saída disso. Vamos tentar na mesa ser um pouco concisos para que os três possam responder, tá? Começa por ti, tá? Sentido inverso? Bueno, la pregunta, ¿qué hacer? ¿Qué hacer, verdad? Hay una canción uruguaya de A Desalambrar, Biglietti, ¿verdad? Biglietti habla de desalambrar la tierra. Yo pienso que nosotros tenemos que hacer desalambrar la mente. Está nuestra mente toda alambrada, ¿verdad? Tenemos que desalambrar. Y les quiero contar muy brevemente una experiencia personal que yo tuve. Integré una misión Banco Mundial y yo fui en representación de la UNESCO a un país de África. 2 economistas del Banco Mundial y yo experto en educación. Y el primer pedido del gobierno fue crear una universidad. Y yo, sin darme cuenta, hice un gesto de aprobación. Y mis amigos de la misión, muy serios, no hablaban. Y un miembro de la misión, un economista, fue cura, fue sacerdote belga. Y con él yo tenía más diálogo. Y le digo yo, durante la cena, en privado,
¿por qué el Banco Mundial niega crear una universidad en este país? Y me dice, la política del Banco Mundial es primarización de la educación hasta la escuela primaria, para que la gente no piense. Después yo iba investigando, como iba trabajando yo con el Banco Mundial y Banco Interamericano, comencé a investigar qué es lo que ellos leen, porque yo leía a Paulo Freire y el Banco Mundial no leía a Paulo Freire, leía a otro autor brasileño, Luis Alves de Mato. ¿Quién fue Luis Alves de Mato? Alves de Mato fue un gran especialista en etología de la educación, y se formó en la Universidad Católica de Washington, y esa es la Biblia del Banco Mundial en educación. Sí, bueno, termino ya. Bueno.